sou Pedro Almeida e hoje estou aqui no Instituto Gênesis, a incubadora de empresas da PUC-Rio, para poder mostrar um pouquinho para vocês esse ecossistema de como é que funciona e como é que as startups crescem aqui dentro. E também vou falar com os sócios da Trampolim e eles vão mostrar um pouquinho mais do que é ser uma startup fintech e de como crescer nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no Rio, especialmente aqui no Instituto Gênesis. Valeu, vamos comigo? Então, pessoal, estamos aqui no Gênesis e falando um pouquinho do Gênesis, o Gênesis é a incubadora de empresas da PUC-Rio. Então tem uma relação muito próxima com a universidade. Isso é muito legal, que os alunos podem vir para cá e incubar suas empresas aqui, passando por um processo seletivo, né? E o Gênesis ele foi eleito pela UBI Global a melhor incubadora de empresas ligadas à universidade do Brasil e a 11ª no mundo. Nessa trilha de fomento ao empreendedorismo e inovação junto à PUC-Rio, diversas empresas já passaram por aqui, desde empresas fintech, empresas ligadas à saúde e diversos outros tipos. Então hoje a gente vai dar um tour aqui e o Luiz Felipe está comigo hoje, professor da PUC-Rio, para poder me mostrar um pouquinho mais desse universo de startups e inovação e empreendedorismo. Então, Luiz, muito obrigado por me receber aqui. Obrigado pelo convite, Pedro. É um prazerzaço. E aí acho que a gente podia começar a falar um pouquinho do que é o Gênesis, né? E como é que ele fomenta isso junto com a PUC-Rio. Ótimo, ótima pergunta. Pedro, existem várias trajetórias que os alunos podem fazer ou podem seguir depois de formados ou enquanto estão na graduação ou na pós-graduação, tá? Uma delas é a trajetória de você abrir a sua própria empresa, tá? Isso é muito comum aqui na PUC-Rio, é um ecossistema bastante fértil no sentido de alunos que decidem criar suas empresas. Então, o Gênesis é a principal porta para essa trajetória, né, onde os alunos podem pegar suas ideias, muitas vezes tecnologias que são desenvolvidas nos laboratórios e desenvolvidas junto com professores da PUC e trazer essas ideias para lançá-las no mercado na forma de um produto. Legal, muito bom. Então, justamente esse fomento ao empreendedorismo, né, e existe um processo seletivo. E, se eu não me engano, o Gênesis é exclusivo para alunos da PUC-Rio ou não? Olha, o Gênesis ele sempre teve um foco muito grande nos alunos, mas isso também inclui professores, inclui também funcionários e, naturalmente, a maioria das empresas tem alunos da PUC, foram fundadas por alunos da PUC, mas também tem sócios que não foram alunos necessariamente dos cursos de graduação ou pós-graduação, né, mas passaram por cursos abertos, MBAs, por exemplo. Então, eu diria que é bastante aberto cada vez mais para a comunidade de forma geral, participar do processo de incubação. Tá? Desde a fase inicial de germinação, que chama, quando está ainda na fase de ideia, até aqueles projetos que já estão um pouquinho mais avançados e que já tem um MVP, né, um protótipo funcional, viável no mercado, né, mas está começando ainda a captar clientes, podem incubar a empresa aqui no Gênesis e aí naturalmente vai ter todo um ecossistema favorável para essas empresas aqui dentro. Então, Pedro, você quer dar uma volta aqui no Gênesis para conhecer um pouquinho sobre o ambiente aqui? Pô, claro, seria um prazer. Então, vamos dar uma voltinha, você me mostra o lugar, como é que funciona. Perfeito. Então, vamos embora. Estou aqui com a Clarice, ela é coordenadora da incubadora aqui do Gênesis e ela vai mostrar um pouquinho pra gente como é que funciona. E assim, o Gênesis oferece alguns serviços, né? E aí, Clarice, muito obrigado por ter acolhido a gente aqui. Prazer receber vocês. Que bom. E aí, você podia me falar um pouquinho, né, de como é que funciona a incubadora do Gênesis e quais serviços vocês oferecem aqui dentro? Qual é o principal papel de uma incubadora? É a gente ajudar as empresas que fazem parte do nosso portfólio a crescer. Né? E a gente faz isso através de uma série de serviços e consultorias que a gente oferece. E aí esses serviços vão desde a parte física, como a oferta de sala de reunião, espaço de coworking, auditório para eventos, até a parte de consultoria mesmo, que vai dar um suporte para as tomadas de decisões dos empreendedores. Legal. E aí a gente oferece serviços ligados à área jurídica, de gestão, financeira. A gente coloca o nosso corpo de consultores para sentar com os empreendedores, entender o momento deles, os objetivos e as metas das empresas e traçar junto com eles planos para eles irem acompanhando, executando e a gente vai acompanhando junto. Legal. E como eu estava falando com o Luiz, né? Então, um aluno que tem uma ideia
ele pode chegar aqui desde a ideia zerada, ideia crua, Pode. aí ele pode entrar no processo de germinação, ou se ele já tiver um MVP, alguma coisa rodando, ele pode vir direto para incubação, não é isso? Exatamente. A gente trabalha desde do início, né? De tirar uma ideia do papel. A gente tem empresas hoje que já estão, que estão incubadas e entraram aqui como uma ideia, germinadas, uma ideia no papel. Né? E aí os nossos serviços eles funcionam mais ou menos da mesma maneira. O que muda é o momento da empresa e aí a ajuda que a gente vai dar muda um pouquinho. Então, por exemplo, um projeto que vai sair do papel, muitas vezes ele não tem nenhum nome. E aí a gente coloca os nossos serviços de comunicação para ajudar aqueles empreendedores a acharem um nome para a empresa, por exemplo. Então muda um pouquinho o status e o momento, e aí, mas a forma de prestar o serviço é muito parecida. E tem algum processo seletivo para poder entrar aqui? Tem um edital anual, é semestral? Tem, a gente está nesse momento mudando o nosso processo, mas ele tem um edital pelo qual ele passa por uma banca no final também, e a gente está colocando uma plataforma no ar para que essa submissão desses projetos aconteça um ano inteiro, numa janela bem maior do que acontecia anteriormente. Deixa eu fazer uma pergunta, Clarice. E já passaram muitas empresas aqui, você tem de cabeça alguns dados, enfim, talvez de empresas que se graduaram aqui, foram para o mercado, e quantas passaram? A gente tem hoje 25 empresas com a gente já graduou mais de 60 empresas e já passaram por aqui mais de 150 empreendimentos. E o Gênesis foi eleita melhor incubadora no Brasil ligada à universidade, né? 11ª no mundo, muito reconhecido. A gente tem um bom nome não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? São 22 anos de história e hoje a gente é uma das maiores incubadoras do Brasil. O pessoal que está estudando na área de finanças, você tem percebido o aumento de empreendimentos nessa área financeira aqui no Gênesis? Com certeza. Hoje a gente tem um pool de empresas fintechs, né? A gente está hoje com 4 empresas e acho que a gente nunca teve dentro de um mesmo segmento tantas empresas juntas, né? Então isso é fato. A gente sabe que é um setor que vai mudar muito, né? Que a gente não vai mais consumir esses serviços da maneira como a gente consome hoje e a gente percebe que esse movimento ele começa a acontecer nas áreas de inovação. Então, acontecer dentro de uma incubadora é normal, a gente antecipa esses movimentos, né? Exato. E assim, né, voltando um pouquinho para o nosso canal, que é para falar de fintech, falar de mercado financeiro, falar de finanças corporativas, a gente está vendo o que as mudanças nas finanças estão se transformando. O nosso dia a dia, né, a nossa relação, inclusão financeira, open banking. Então, eu acho que o fomento do empreendedorismo nas fintechs e com essa mudança das finanças é uma coisa que está começando ainda, né? Tem muita coisa para ver. Muita coisa para ver. E eu acho que é uma área que a gente está há muitos anos no mesmo formato, né? Então acho que vem mudanças grandes, aí a gente já percebe esse movimento e acho que vai mudar muito mais. E é um setor, né, uma área que há muitos anos está da mesma forma. Então a gente vai passar por essa mudança, dar aquele baque assim, mas elas vão acontecer, isso a gente já sabe. Né? Legal. A gente vai agora falar lá com o pessoal do Trampolim. Então, Clarice, muito obrigado por receber a gente. E até uma próxima. Eu que agradeço aí. Boa visita.